Sim, boa tarde. Já está? Ok, boa tarde. Em nome da APSER, agradecer a vossa presença, ainda que virtual, mas espero que seja real, que estejam aí desse lado, para nos ouvir aqui uns minutos acerca de um novo produto que a APSER lançou e que vos queremos apresentar, que é o Covid Safe. Este produto apareceu, digamos, um bocadinho na necessidade dos nossos tempos e, portanto, a ideia será dar-vos a conhecer e estar aqui ao vosso dispor, não só neste momento da apresentação deste webinar, mas também logo a seguir, quando terminarmos, teremos o canal aberto para poder esclarecer aquilo que depois entenderem como oportuno e necessário acerca deste produto. Eu vou estar aqui a fazer uma primeira parte da apresentação, depois haverá aqui uma parte, digamos, mais técnica que será complementada e acompanhada aqui pelo meu colega Ricardo Marques, que também está em linha, e os dois teremos, obviamente, todo o gosto em esclarecer qualquer questão, qualquer dúvida que possa aparecer e que entendam oportuno fazê-lo neste webinar. Portanto, vamos começar então aqui a nossa apresentação. Sem antes eu querer fazer aqui uma breve introdução muito rápida. Na missão da APSER nós temos, enfim, como compromisso, construir a confiança entre as pessoas e as organizações. E foi um bocadinho nesse sentido que sentimos aqui a necessidade de reagir de forma rápida, pronta, ativa, àquilo que era o nosso contexto atual e que é a nossa vivência atual desta pandemia. Nesse propósito, apareceu este Covid Safe, portanto, esta marca que nós disponibilizamos às organizações que pretendam assumir aquilo que aparece neste primeiro slide, que é o compromisso pela saúde e segurança de todos, não só da organização em si e os seus colaboradores, mas também todos os seus clientes, todos os seus fornecedores e o público em geral. Portanto, e é nesse propósito que nós, ou foi nesse propósito que nós disponibilizamos este produto e vamos agora partilhar convosco. Em qualquer momento vocês, enfim, têm aí a possibilidade de ir colocando as questões que possam entender pertinentes. Eu vou procurar ter um ritmo mais ou menos, não muito rápido, mas que permita aqui alguma celeridade na apresentação, mas obviamente que estaremos depois disponíveis para esclarecimentos. Está bem? Então, Ricardo, por favor, põe-nos isto, acho que podemos sair agora de cena e colocar isto em modo mais... Ok, está bem? Obrigado. Muito bem. Portanto, como tinha referido, este primeiro slide, eu pelo menos acho importante esta mensagem que procuramos logo transmitir aqui na abertura, que é o compromisso pela saúde e segurança de todos. É nesse propósito que apareceu esta prestação de serviço, esta marca que criamos em tempo recorde e com o estrito respeito daquilo que são os propósitos, as obrigações, chamemos-lhe assim, ou as orientações que a Direção-Geral de Saúde, a Autoridade para as Condições de Trabalho e a OIT, enfim, um bocadinho mais distante, mas que também impactou aqui, e nesse alinhamento criamos este produto, mostrando aqui, digamos, alguma atenção àquilo que é as preocupações, ou que são as preocupações das organizações neste momento. Ora bem, ok, peço desculpa. Ok. Isto
Este é digamos, um índice, é aquilo que nos espera nos próximos minutos. Portanto, aquilo que nós pretendemos, através de cada um destes pontos, é dar a conhecer não só o produto, como também quais são os requisitos que estão por trás, quais são, digamos, de alguma forma, aquilo que podem representar pontos críticos para as organizações, de que maneira é que as organizações podem obter esta marca, e, portanto, de passo a passo, procurar aqui, enfim, ser transparente relativamente àquilo que estamos a propor e a disponibilizar ao mercado. O primeiro ponto será falarmos aqui um bocadinho de o que é a marca, enfim, como é que isto, como é que apareceu e o que é que está por trás. O segundo ponto é uma proposta de valor. No fundo, é tentarem perceber qual é o valor acrescentado que as organizações terão ou podem ter quando exibirem, digamos, à porta das suas instalações esta marca. O que é que podem esperar e, digamos, e qual é a confiança que daí advém, não só para os seus colaboradores, como também para os clientes, fornecedores e público em geral. Depois o processo de verificação, perceber como é que tudo isto se desenrola até chegarmos aqui à atribuição da declaração. Quais são ou quais serão os outputs do serviço, ou seja, o que é que a organização vai receber em troca, o que é expectável receber, o que é que resulta de todo este empenho para conseguir esta marca. Depois, no ponto 5, teremos os requisitos do serviço. Aqui será, digamos, a parte da apresentação em que o meu colega o Ricardo Marques vai mostrar quais os requisitos que nós identificamos aqui como importantes, como pertinentes para a obtenção desta marca. Por trás destes requisitos que nós vamos mostrar estão tudo aquilo que são as orientações, como eu referi já atrás, da Direção-Geral da Saúde, da ACT e da OIT. Portanto, isto não cai, enfim, no mercado como sendo requisitos da APSER, é a interpretação que a APSER tem no estrito cumprimento dessas orientações dos responsáveis da saúde em Portugal e é procurando traduzir, verter nestes requisitos que nós aqui criamos toda essa preocupação de forma a que operacionalmente as organizações possam cumprir com aquilo que ouvimos, infelizmente, todos os dias nas nossas televisões dizer o que é necessário fazer. Portanto, um bocadinho mais para além daquilo que é usar uma máscara, desinfetar as mãos, guardar aqui uma distância social. O ponto 6 serão os pontos críticos. Este aqui digamos, portanto, um aspecto importante deste produto. Vamos identificar claramente num conjunto muito grande, e é mesmo muito extenso, um conjunto de requisitos, vamos identificar, o Ricardo vai ser ele que vai identificar um conjunto de pontos críticos, ou seja, aqueles que a organização deve ter uma maior preocupação. Não quer dizer que os outros sejam desprezáveis, não. Portanto, isto tem que ser visto, obviamente, como um global. O contexto assim o obriga. Portanto, tudo conta, mas haverá aqui alguns pontos críticos em que a organização deve ter, e vai com certeza ter, especial atenção para que o resultado seja melhor e, obviamente, aqui também procurando cumprir com o seu propósito de obter a declaração. Depois, uma parte, enfim, também interessante, diria eu, portanto, pelo menos para a APSER, é como obter esta marca. Portanto, obviamente, aí obrigará a um contacto connosco e teremos, obviamente, todo o gosto em vos acolher e vos receber e esclarecer aquilo que for necessário. Explicar o que é que nós precisamos de ter do nosso lado, qual é a informação, para depois podermos apresentar uma proposta
partilhar informação, ajudar naquilo que nos for possível e permitido relativamente a estas metodologias e, assim, deixar-vos mais à vontade e mais confortáveis para a obtenção da marca Covid-Safe. No final, teremos aqui, digamos, um espaço aberto a questões que, entretanto, possam surgir do resultado desta apresentação, ou algumas que vocês possam já trazer convosco, não é? Portanto, enfim, do que ouvem, e tentar aqui depois esclarecermos aquilo que conseguirmos esclarecer diretamente, aqui, digamos, de forma objetiva. Se não conseguirmos esclarecer aqui, ou se não tivermos modo como vos esclarecer, ou se a questão for um bocadinho mais complexa, depois ficaremos com o vosso contacto e teremos todo o gosto em retornar depois uma chamada, um e-mail, clarificando a questão ou complementando a questão que for colocada. Marca Covid-Safe. O que é? Portanto, a marca Covid-Safe, já fui adiantando alguma coisa, portanto, é uma marca que foi desenvolvida inteiramente pela APSER e, no fundo, seguindo as orientações das autoridades sanitárias e das autoridades de trabalho, isto no intuito de responder de forma, ou para que as organizações respondam de forma cabal àquilo que são as preocupações que estas autoridades têm quanto à saúde e segurança dos trabalhadores, que já teriam antes, como é óbvio, mas agora enquadrados neste contexto da pandemia Covid-19. Ou seja, são informações complementares, serão requisitos complementares àquilo que já é o normal que existiria ou que deve existir dentro das organizações, mas agora respondendo especificamente aqui a esta pandemia, que ainda está entre nós, não sabemos quando é que vai embora, esperemos que rapidamente, mas de qualquer forma, até lá, teremos que nós, ou cada um de nós e todas as organizações, estar preparadas para lidar no seu dia-a-dia e no âmbito das suas obrigações profissionais, poder responder da melhor forma e poder avançar. Portanto, a marca será atribuída às organizações que, obviamente, cumprirem com o conjunto dos requisitos, chamemos-lhe assim, o conjunto das orientações que a Direção-Geral de Saúde e a Autoridade das Condições de Trabalho fizeram publicar, ou estão publicadas, estão do conhecimento público. No fundo, não há aqui, portanto, cada uma das organizações tem acesso a essa informação, nós também podemos partilhar essa informação, portanto, de forma muito, muito direta, e a ideia será permitir que cada organização possa demonstrar aos seus colaboradores, aos seus clientes, aos seus fornecedores e de uma forma geral, transversal, parceiros e sociedade, que está empenhada em cumprir com todos esses requisitos ou essas orientações que são aí emitidas. Eu estou aqui a cair assim um bocadinho na terminologia requisitos. Isto é, digamos, é uma terminologia um bocadinho de auditor, que tem a ver com as normas, mas obviamente entendam, isto há aqui alguns destas orientações são, eu diria, muito exigentes, são muito fortes e podem até assumir aqui algum cariz de requisito. De qualquer forma, assim, depois ao ler os documentos ou estar inteirado de cada um documento, e provavelmente alguns de vocês até já o fizeram, vão perceber depois de que forma é que isso pode ser gerido no vosso dia-a-dia. Falta dizer aqui que a Covid-Safe, portanto, esta marca Covid-Safe, é aplicável a toda e qualquer organização, independentemente da sua dimensão, independentemente da sua atividade, e portanto, não há ninguém que possa, enfim, ter aqui qualquer desculpa para não avançar para este produto, e deve fazê-lo. Portanto, isto é uma maneira de garantir tudo aquilo que dissemos até agora em termos das exigências, das orientações que estão por trás. Portanto, se estivermos a falar de um pequeno gabinete de contabilidade com 2 ou 3 pessoas, é aplicável. Se estivermos a falar de uma organização que faz venda ao público ou distribuição de materiais de construção que seja, também é aplicável. Se
estivermos a falar de uma indústria de grandes dimensões, com 200 ou 300 ou 400 colaboradores, também é aplicável. Portanto, a todos é aplicável, haja aqui realmente essa vontade e essa responsabilidade de fazer cumprir aquilo que neste momento está em vigor, emanado pela Direção-Geral de Saúde e pela Autoridade das Condições de Trabalho. Bom, temos agora aqui 4 pontos que, no fundo, pretenderão demonstrar o valor acrescentado desta marca Covid-Safe. Em primeiro lugar, garantir a retoma em segurança, ou seja, todos nós, cada um de nós está preocupado que no dia 4 já houve aqui digamos, um desconfinamento e, portanto, estamos a retomar, na próxima semana teremos aqui mais outro grupo de setores que poderá retomar a atividade, portanto, estamos a retomar, mas a pergunta é estamos em segurança? Cada um de nós está a fazer aquilo que está ao seu alcance para garantir a segurança, não só a nossa, como a dos nossos colaboradores e depois dos restantes parceiros ou partes interessadas. Portanto, a ideia é essa mesmo, é garantir a retoma em segurança, reduzindo todos os riscos e, obviamente, sendo corresponsável, porque todos somos responsáveis, não podemos colocar isso só nas mãos da Direção-Geral da Saúde ou da ACT ou do Primeiro-Ministro, seja quem for. Portanto, no nosso dia-a-dia temos que ter essa responsabilidade. O segundo ponto é identificar aqui onde estão, digamos, as características mais críticas, os pontos mais críticos, aquilo que dentro da minha organização pode ser mais crítico. Eu posso ter uma organização que tem, digamos, uma porta aberta, em contacto com o público, em permanência, pessoas que entram e que saem, e isso pode ser um ponto crítico, digamos assim. Ou seja, se eu estiver confinado, se estiver fechado, trabalhando só com o grupo de pessoas que está lá dentro, aí, à partida, haverá menos riscos. Não quer dizer que não tenha que avaliar tudo aquilo que são procedimentos e práticas internas, que vou ter que as ter, mas tenho à escala e à dimensão daquilo que é a minha atividade e o número de pessoas que lá está. Quando eu tenho aqui uma porta aberta para o exterior, obviamente isso pode ser um ponto crítico. Portanto, a organização pode e deve depois identificar os pontos críticos. O terceiro aspecto é criar condições, no fundo, superar este desafio, criando condições para que rapidamente as atividades de cada uma das organizações torne ao normal. Neste momento estamos aqui num paranormal, chamemos assim, portanto ainda não estamos naquilo que é a atividade normal, pretendemos chegar lá, todos nós, rapidamente, e a ideia é, através deste conjunto de ações que vamos agora tomar, e que o Covid-Safe pode ser, digamos, a demonstração cabal de que isso está a ser feito, podemos rapidamente depois chegar aqui ao patamar normal. E, portanto, esperar que a organização depois, aí sim, possa estar mais confiante relativamente àquilo que possa ser o futuro da sua atividade comercial ou industrial. O último ponto desta proposta de valor é aquilo que também já foi referido, que é gerar confiança. Ou seja, a organização tem a responsabilidade de ir beber a informação que existe disponível e que foram emanadas pelas fontes que já referimos, Direção-Geral da Saúde e ACT, tem essa responsabilidade de beber essa informação, de traduzir essa informação num conjunto de procedimentos, num conjunto de práticas que obviamente lhe possam garantir a segurança, a sua e das pessoas que contactam, nomeadamente os colaboradores, mas depois temos aqui uma entidade independente que vai, de forma responsável, de forma tecnicamente suportada e objetiva, garantir que efetivamente todo esse conjunto de práticas que a organização está a implementar ou que implementou,
à luz daquilo que recebeu da informação dos organismos tutelares, e vamos, no fundo, validar, a APSER vai validar depois toda essa informação. Portanto, obviamente que quem implementa sabe aquilo que está a fazer. Esta forma de termos aqui um organismo independente é criar a confiança, assim, efetivamente eu estou a fazer corretamente, eu estou a fazer bem. Portanto, isto é, digamos, são os 4 vetores que me parecem importantes relativamente àquilo que é a proposta de valor, o valor acrescentado que poderemos ter quanto a este Covid Safe. Okay? Processo de verificação. O que é que... Como é que isto decorre? Chamamos aqui uma verificação, enfim, às vezes, eu não sei se já utilizei ou se eventualmente vou utilizar aqui o termo auditoria, enfim, há aqui questões de técnicas, enfim, algum defeito profissional, também sou auditor, mas de qualquer forma, isto trata-se de uma verificação. No fundo, é verificar aquilo que é implementado, os procedimentos e as práticas que são implementadas dentro da organização, respeitando a sua atividade normal, no seu local normal ou nos seus locais, porque isto pode ser aplicado a mais do que um local, dependendo de quais são os locais em que a organização desenvolve a sua atividade, e, obviamente, respeitando todos aqueles que são os critérios dos documentos oficiais. Portanto, esta verificação, no fundo, é fazer uma checklist, se quisermos assim, uma validação de ponto por ponto daquilo que a organização pode e deve seguir e aquilo que foi emitido pelos documentos oficiais. Quem vai fazer esta verificação? Ou seja, a pessoa que está, digamos, dentro da organização, a percorrer todo este conjunto de pontos, e são bastantes, depois o Ricardo vai ter a oportunidade de falar nisso, vai percorrer um conjunto de pontos. Quem é a pessoa que está a fazer isso? No fundo, é alguém que tecnicamente está habilitado, está capaz, tem experiência profissional, tem competência naquilo que está a falar e naquilo que é a sua responsabilidade no processo, naquele momento, e são pessoas os termos saúde e segurança no trabalho fazem parte do seu próprio ADN profissional. E, portanto, não há aqui como haver desvios relativamente àquilo que é a sua atuação neste contexto. Okay? Obviamente que a APSER, na sua postura, e como tem sido a panagem ao longo de todos estes anos, e aquilo que é a sua obrigação no mercado, como organismo certificador acreditado, portanto, tem uma responsabilidade, deve atuar de forma independente, transparente, com metodologias que visam, e logo o primeiro slide disse isso mesmo, criar confiança. Mais ainda nestes tempos de incerteza que vivemos. Portanto, a postura da APSER não é por estarmos neste período de pandemia, já era antes, é agora e vai continuar a ser no futuro. Portanto, a ideia é que sermos aqui um parceiros relativamente a tudo aquilo que é, ou que são as nossas obrigações no contexto das verificações ou das auditorias, enfim. Portanto, este é o processo de verificação e o nosso envolvimento. Ora bem, em termos um bocadinho mais operacionais, como é que tudo isto se processa? A organização deve, obviamente, numa primeira fase, assimilar e ver de que forma é que vai responder a tudo aquilo que tem que responder, em termos daquilo que é a matriz que está por trás. Depois, haverá aqui um planeamento junto da APSER
dessa verificação, de como é que vamos fazer essa verificação. Obviamente aqui um dos aspectos importantes é garantir a segurança não só da equipa auditora, mas também de todos aqueles que estão dentro da organização ou que possam vir a contactar durante o período da verificação com a organização. Portanto, temos que garantir que estão reunidas essas condições de segurança, também no estrito cumprimento daquilo que está em vigor. Depois de todo esse planeamento, obviamente será feita no local a realização dessa verificação. E esta realização tem que ser feita com a organização em marcha, digamos assim. Tem que ter a sua atividade, tem que estar a ser desenvolvida. Nós já fomos contactados por algumas organizações que disseram assim, nós estamos agora todos em layoff, portanto o espaço não tem lá ninguém, se calhar era a melhor altura para ir lá verificar e tal. Não, portanto não pode ser assim. A organização tem que estar a desenvolver a sua atividade normal, ou dentro do mais normal possível, digamos assim, e no decurso dessa verificação é que vamos confirmar se, estando a sua atividade normal a decorrer, todos os requisitos estão devidamente acautelados. E, portanto, de forma a que não comprometa a interrupção extemporânea da sua atividade, não é? Portanto, por força de aparecer uma contaminação ou qualquer coisa do género, e, por outro lado, garantir aquilo que é o propósito da organização, que é fornecer produtos ou fornecer serviços aos seus clientes. Portanto, tem que estar a funcionar, não pode estar, digamos, interrompida a atividade da organização, tem que estar em funcionamento e, contudo, digamos, não só a sua prestação de serviços, mas também aquilo que são os requisitos que entendeu como serem os mais adequados para responder àquilo que estava a ser pedido. Depois, durante no final de toda essa verificação, é feita uma análise global e é preparado um relatório pela equipa que estiver envolvida, portanto, a equipa de auditores, sabemos assim, que estiver envolvida, um ou mais, portanto, dependendo depois das necessidades. E, portanto, é feita a preparação desse relatório e, obviamente, aquilo que se espera, e sobretudo a organização, é que, estando tudo bem, seja atribuída à marca Covid Safe e a respectiva declaração. Portanto, e fica, digamos, a organização com aqui a marca da APSER, o comprovativo da APSER de um organismo independente, credível, responsável, que lhe faz que lhe fez esta verificação e a comprovação de que está perfeitamente alinhado com aquilo que são todos os propósitos dos organismos tutelares. Bom, aqui, outputs do serviço. No fundo, então, o que é que a organização, depois de passar todo este processo, o que é que a organização recebe? O que é que ganha de forma, digamos, palpável e direta, o que é que ganha? E, enfim, o relatório, obviamente, para além de identificar o grau de cumprimento de tudo aquilo que está para trás, digamos assim, e que está como uma matriz de cumprimento, para além de identificar esse cumprimento, eventualmente pode identificar alguns desvios, algo que esteja menos bem, algo que haja oportunidade para se melhorar e portanto, também numa perspectiva mais pedagógica, a equipa de auditores vai fazer esse reporte, portanto, e vai colocar no relatório uma outra chamada de atenção, entre aspas, portanto, no fundo, ver o que é que a organização pode melhorar, onde é que pode melhorar. Se houver pontos fortes, fazer sobressair esses pontos fortes, portanto, estabelecer aí, digamos, um farol naquilo que depois a organização pode seguir e, portanto, essas questões são sempre importantes serem validadas, digamos assim, e serem realçadas. E, portanto, o relatório é um documento
enfim, eu chamava-lhe técnico, em que, para além do cumprimento, tem mais qualquer coisa que depois a organização pode ler, analisar e até depois fazer alguma correção. Para além do relatório, há então lugar à emissão da declaração e, portanto, que atesta aqui a validade, a fiabilidade, a segurança de todo o conjunto de práticas que estão em vigor dentro da organização. Essa declaração vai ter uma validade de 6 meses. Portanto, esta validade de 6 meses, enfim, pode ter aqui algumas limitações. Obviamente que é válida por 6 meses, desde que na próxima semana a Direção-Geral de Saúde não emita uma nota a dizer, atenção, todas aquelas organizações que estavam a fazer a desinfecção com o gel XYZ vão ter que, enfim, abandonar esse gel e recomeçar de novo, porque houve aqui uma falha grave e, portanto, se fizer alguma nota desse género, obviamente que a APSER vai estar atenta, vai rever, portanto, em conformidade aquilo que é a sua lista de verificação e, se for o caso, depois fazer chegar junto da organização alguma alteração, algum ajuste que tenha que fazer. Da mesma forma, a organização fica comprometida com a APSER para, se alguma coisa correr mal dentro das suas instalações que colida com aquilo que está montado, com aquilo que está preconizado, então aí deve também avisar a APSER de que alguma coisa está desviada relativamente àquilo que foi a implementação e a obtenção da sua declaração. Portanto, há aqui uma corresponsabilidade, há aqui uma obrigação de parte a parte de, durante esses 6 meses, velar por velar pela validade desse documento, cada um na sua vertente, digamos assim, um na parte mais operacional, outro mais naquilo que é a emissão de novos pareceres ou de novas diretrizes dos organismos que tutelam este momento, se quisermos assim. Portanto, há aqui um aspecto importante, a validade é de 6 meses, desde que se cumpram todos os requisitos, e depois a renovação, enfim, se for o caso, e esperemos que 6 meses seja suficiente para sairmos de toda esta confusão, mas se eventualmente for necessário renovar, obviamente a APSER será chamada novamente, teremos, portanto, que cumprir depois também essa nossa obrigação de voltar a fazer uma análise e uma verificação daquilo que está implementado. Marca Covid Safe é conseguida a organização e portanto, essa marca a organização pode e deve utilizar durante o período de validade da declaração. Portanto, não, nada de novo, portanto, é no alinhamento daquilo que é feito em termos de declaração de conformidade. E esperemos, obviamente, todos, quer as organizações, quer a APSER, que esta marca seja um garante de confiança e que possa ser um diferenciador relativamente àquilo que existe no mercado. Ora bem, eu estava... Bom, agora vamos entrar aqui numa parte um bocadinho mais técnica, digamos assim. Eu vou passar aqui a palavra ao meu colega, ao Ricardo Marques, que do ponto de vista técnico ele tem, enfim, outra bagagem que não eu para poder aqui depois fazer a apresentação do produto. Relativamente àquilo que podem ser os tais requisitos, as tais, enfim, obrigações que a organização está obrigada a cumprir para conseguir atingir esta obrigado, Carlos. Declaração. Vou então fazer aqui continuar com a apresentação. Obrigado pelos esclarecimentos que já foste adiantando também relativamente aqui ao nosso serviço. E como foi referido pelo colega Carlos, portanto, este nosso serviço tem por base as orientações de 3 entidades oficiais, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde, a Autoridade para as Condições de Trabalho e a Organização Internacional para o Trabalho. E o que é que são estas orientações? Portanto, isto funciona para aqueles de vós que já estão familiarizados com os processos de certificação e com as normas e com os requisitos. Basicamente, estas orientações
são os requisitos que vão ser verificados na prestação deste serviço. Portanto, há um conjunto de documentos que foram publicados e que estão a ser publicados a todo momento, desde há cerca de 2 meses e meio atrás, por estas entidades, e, portanto, esses são os requisitos que a APSER vai verificar nas visitas que efetuar a quem pretende obter a marca Covid Safe. Como é que poderão tomar conhecimento destes requisitos e como é que sabem quais são as orientações? Portanto, nós temos e disponibilizamos aquilo que é a lista de orientações que são aplicáveis nesta verificação Covid Safe, e são variadas, são umas quantas orientações da Direção-Geral de Saúde, há também um manual da Direção-Geral de Saúde com medidas de prevenção, há as 19 recomendações da Autoridade para as Condições de Trabalho, há ainda a checklist da Organização Internacional do Trabalho, e depois há ainda um conjunto de outros documentos que foram também publicados e que têm, digamos que, âmbitos de aplicação setorial. Estes serão aqueles mais transversais, que se aplicam a qualquer organização, independentemente da sua área de atuação, como o Carlos já referiu. No entanto, depois, dependendo da especificidade de cada organização, poderá haver outras orientações que se apliquem. Estou a lembrar-me, por exemplo, das orientações que foram publicadas recentemente para creches, de orientações que há para escolas que vão agora retomar as aulas presenciais no 11º e no 12º, e, enfim, e outras da restauração, que existe também já publicada. E o que acontece é que nós temos esta base transversal de orientações, são estes os requisitos mínimos que nós vamos confirmar. No entanto, se depois existirem outro tipo de orientações mais específicas, mais direcionadas para a atividade de cada organização, logicamente que nós incluiremos também na nossa verificação os requisitos que estão presentes nessas orientações. Logicamente, isto sempre de uma forma transparente, e todas as organizações saberão, logicamente, quais é que são as orientações que são aplicáveis e o que é que têm que garantir para poderem implementar as medidas adequadas. Para aqueles que eventualmente possam ter um bocadinho mais de dificuldade acerca de mas onde é que eu encontro estas orientações, como é que eu posso ter acesso? Todas estas orientações estão disponíveis online nos sites das várias entidades, e eu só para que possam também mais facilmente chegar até elas, deixo-vos aqui 2 ou 3 slides que explicam como é que o poderão fazer. No caso da DGS, entram no site www.dgs.pt, vão ao menu das publicações, escolhem o separador Normas e Orientações e, em seguida, clicam no campo Orientações e Circulares Informativas. E, ao fazerem isto, vai-vos abrir um outro ecrã, onde encontram todas as orientações que foram publicadas acerca deste tema do Covid-19 pela Direção-Geral de Saúde. Elas estão ordenadas por data de publicação, portanto, da mais recente para a mais antiga, sendo que, à data em que eu retirei este print do slide, a última orientação era a orientação 25, especificamente direcionada a creches familiares e AMAs. Portanto, todas aquelas orientações que estavam referidas nos slides anteriores, se vierem a este menu, vão conseguir encontrá-las. Tem aqui o link, podem fazer download do PDF e ficam com o documento na vossa posse. No caso da ACT, o procedimento é muito similar, é entrar no site da ACT, act.gov.pt, e logo na primeira página tem também um link para as 19 recomendações a adaptar os locais de trabalho e proteger os trabalhadores, onde, clicando neste menu, conseguem também entrar numa outra parte do site que tem o link para fazer o download da versão integral deste documento. E também facilmente ficam com o mesmo e podem verificar
quais os requisitos que estão presentes neste documento. E, finalmente, no caso da Organização Internacional do Trabalho, poderão entrar também no site e aqui no capítulo da imprensa, o site é o www.ilo.org, depois tem que escolher Portugal e quando aparece aqui no menu do lado esquerdo, imprensa, aparece-vos logo prevenção e mitigação da Covid e um pouco mais abaixo, a seguir a esta fotografia, aqui não aparece porque no scroll fica cortado, um pouco abaixo desta fotografia tem um link onde podem também fazer o download da checklist da Organização Internacional do Trabalho. E por que é que nós optamos e escolhemos estas três organizações e não outras? Porque, na realidade, isto é um serviço, como o Carlos também já referiu, que tem como objetivo garantir a confiança na retoma da atividade. E numa perspectiva tanto interna como externa, ou seja, que também os nossos próprios trabalhadores sintam segurança e sintam confiança em voltar aos seus postos de trabalho, sabendo que a própria entidade patronal garante que está a cumprir as orientações com o objetivo de minimizar a propagação da contaminação e também para garantir a segurança no desempenho das funções de cada colaborador. E, portanto, nada melhor do que a Autoridade Nacional de Saúde, a DGS, em conjunto também com a Autoridade para as Condições de Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho, juntando os requisitos destes vários documentos, obtemos então aquilo que é um cumprimento das orientações que garantem esta segurança. Estas orientações têm um conjunto de requisitos, como eu já referi, que nós acabamos por organizar em capítulos, 10 capítulos, neste caso, tendo em conta que estamos a falar de organizações especificamente que têm também atendimento ao público, e, portanto, estes capítulos começam com a organização e planeamento, depois um segundo capítulo de avaliação de riscos, gestão e comunicação, o terceiro, equipamento de proteção individual, um quarto, limpeza e desinfecção, e depois desdobrado em várias subsecções, se assim pudermos dizer, que abrange desde questões dos profissionais de limpeza, de zonas com sangue ou produtos orgânicos, fraldários, mobiliários e brinquedos para crianças, zonas de manipulação de alimentos, e depois continua o capítulo 5, higienização das mãos, etiqueta respiratória, distanciamento social, automonitorização, atendimento ao público e, finalmente, o último capítulo, requisitos relacionados com procedimentos de casos suspeitos e confirmados de Covid-19. Este último, logicamente, aquele que esperamos que nunca tenha que ser ativado, que nunca seja preciso usar, mas que, de alguma forma, tal como com todas as outras questões que nós já temos no nosso dia-a-dia, das emergências, de proteção contra incêndio, de outro tipo de prevenções que já fazemos, esperemos nunca usar, mas temos que ter definidas as metodologias e os procedimentos para o caso que aconteça, nós conseguirmos dar uma resposta garantindo que tratamos da forma adequada e que minimizamos o impacto desse tipo de situação junto dos restantes trabalhadores, junto do funcionamento da organização, junto dos clientes, enfim, que conseguimos manter a situação controlada com o mínimo de impacto. Depois, além de todos estes requisitos, que são, como já referimos várias vezes, provenientes das orientações, a APSER acabou por definir um conjunto de pontos críticos dentro de cada um destes capítulos e que eu vou passar a apresentar de seguida, que na realidade são aqueles pontos que nós consideramos que, em caso de haver falha no seu cumprimento por parte das organizações, haverá uma maior probabilidade de haver uma exposição ao risco de propagação do Covid-19, a um risco de contaminação por parte dos trabalhadores, visitantes, clientes e afins. Portanto, dentro de todos os requisitos que existem, estes são aqueles que nós consideramos.
ok, as empresas, as organizações têm mesmo que cumprir, têm mesmo que garantir para termos a certeza que o risco de propagação está minimizado. E então, no primeiro capítulo, organização e planeamento, nós identificamos 3 pontos críticos. O primeiro deles tem a ver com a definição de um plano de contingência. Todas as organizações têm que definir um plano de contingência, o mesmo deve ser específico, tem que ter em conta as diferentes áreas de atuação da empresa, os vários postos de trabalho, as várias tarefas desempenhadas, enfim, não pode deixar de fora nenhuma parte da organização, tem que ter em conta todas as tipologias das suas atividades e, claramente, deve ser definido, deve ser preparado, envolvendo as várias partes interessadas, nomeadamente os próprios trabalhadores, ou quando existam as suas estruturas representativas, e também os serviços de segurança e saúde no trabalho, os técnicos que, digamos, são especialistas em todas estas questões de avaliações de risco, de segurança no trabalho, o médico do trabalho, porque, de alguma forma, são eles também que têm o know-how mais técnico e que podem ajudar as organizações nesta definição destes planos de contingência. Esse plano de contingência deverá incluir os procedimentos que devem ser seguidos perante um caso suspeito, portanto, como é que vamos fazer, como é que vamos agir, se a pessoa precisar de auxílio, quem é que vai prestar esse auxílio, de que forma, enfim, deve ser também uma parte que deve estar incluída no plano de contingência. E, finalmente, o terceiro ponto crítico é que a organização deve identificar na sua realidade, portanto, tendo em conta a sua atividade, as necessidades que tem, as suas infraestruturas, quais é que são as pessoas e as atividades que são imprescindíveis de manter a trabalhar para garantir que a organização consegue atingir o seu objetivo e prestar o seu serviço, vender o seu produto, garantir que consegue atender as necessidades dos seus clientes. E isto para nós é um ponto crítico porque todos nós já ouvimos e todos os dias temos essa informação na comunicação social que efetivamente o facto de existirem contacto entre pessoas e muitas pessoas juntas é uma das formas que possibilita a propagação deste vírus. Portanto, o objetivo aqui é garantir que as organizações olharam para as suas necessidades, olharam para as suas atividades e, de alguma forma, aqueles que poderiam exercer as suas atividades em teletrabalho foram colocados em teletrabalho, aqueles que, de alguma forma, não são críticos de estarem em simultâneo também foram previstos e foram trocados, aqueles que eventualmente são pessoas de risco e não deverão estar a trabalhar, enfim, por isso é que isto está também aqui na parte da organização e planeamento, termos também a noção que a empresa olhou para esta realidade, a organização olhou para esta realidade e adaptou a sua força de trabalho à realidade atual. Claro que isto, imaginem, se calhar numa fábrica é relativamente fácil de perceber que os trabalhadores administrativos poderão eventualmente continuar a trabalhar em teletrabalho, se calhar as pessoas que estão numa linha de fabrico já não há essa possibilidade, porque a linha é impossível a linha trabalhar sem ter lá as pessoas. Mas, enfim, depois, noutras realidades, se pensarmos numa loja de venda de roupa ou numa loja de assistência informática ou o que seja, enfim, as pessoas têm que estar lá para atender os clientes e precisam de ter interação com os clientes e prestar a ajuda e as informações que forem necessárias. Portanto, isto tem que ser sempre visto dentro da realidade da organização e dentro daquilo que é possível de fazer, dando continuidade à retoma e à organização no core daquilo que é o seu objeto. No que diz respeito depois ao capítulo 2, a avaliação de riscos, gestão e comunicação, identificámos então 2 pontos críticos, sendo estes 2 pontos críticos, se a organização identificou as superfícies com maior risco de transmissão
e se a organização avaliou o risco de potenciais interações entre os trabalhadores, prestadores de serviço, clientes, visitantes e implementação de medidas. A primeira, claramente, também todos já temos a noção que este vírus se propaga por contaminação entre pessoas, muitas vezes contaminação pelo toque em superfícies onde uma pessoa infectada também tocou anteriormente, e então aquilo que as orientações dizem é que as superfícies com maior risco devem ser identificadas. E quais é que são as superfícies com maior risco? Tipicamente aquelas onde todos nós tocamos mais vezes. Os puxadores das portas, os botões da iluminação, as máquinas fotocopiadoras, os dispensadores de água, as máquinas do café, as secretárias, enfim, todos os equipamentos, tudo aquilo que de alguma forma exista nos locais de trabalho, que seja manipulado frequentemente ao longo do dia por várias pessoas. E isto depois de serem identificadas, no ponto mais à frente da higienização, têm também que ser implementadas medidas que garantam uma higienização mais frequente de todas estas medidas para minimizar o potencial da comunicação, da contaminação. E é exatamente o mesmo relativamente ao risco de potenciais interações. Portanto, como é que nós vamos minimizar o risco de contaminação? Minimizando ou arranjando outras formas até de interagir com as pessoas. Por exemplo, é relativamente comum, acredito que se calhar muitas organizações têm fornecedores que são parceiros da longa data e que tipicamente, se calhar, quando vinham fazer uma entrega, até entravam nas instalações, até ofereciam um café, bebiam um café, davam 2 dedos de conversa e estavam ali um pouco a trocar algumas ideias e a falar até de questões de trabalho e questões comerciais das duas organizações. Se calhar isso é uma das questões que à data de hoje tem que ser repensada e minimizada, e se calhar agora vamos ter que pedir ao fornecedor que deixe o seu produto à porta e depois do fornecedor se afastar é que alguém da nossa empresa vai buscar a encomenda. Enfim, há um conjunto de riscos e de interações que têm que ser avaliadas. Algumas teremos que continuar a manter, porque não há alternativa, não é? Portanto, vai continuar a existir interações entre todos nós. Temos é que avaliar o risco e depois definir as medidas que são necessárias para minimizar o impacto desta situação. O capítulo 3 tem a ver com os equipamentos de proteção individual e, portanto, aqui a organização deve reavaliar ou avaliar a necessidade de aumentar ou atribuir equipamentos de proteção individual que até à data ainda não tinham sido considerados. Mais uma vez, isto deverá ser feito em conjunto com os profissionais da área da segurança e saúde no trabalho, são eles que têm esta competência, que conhecem os riscos e têm este core de conhecimento. E aqui temos que ter em conta qual é a atividade que as pessoas executam, qual é a proximidade que têm com outras pessoas, até que ponto é necessário acrescentar ou não EPIs, e aqui depende um bocadinho do contexto de cada organização. Tipicamente, nós já temos orientações que nos dizem que se andamos de transportes públicos temos que usar máscara, se entramos em lojas temos que usar máscaras, mas eventualmente depois dentro de cada uma das organizações haverá questões particulares, porque pode haver um escritório que estão 4 ou 5 pessoas e que conseguem manter um nível de afastamento e que a avaliação de riscos nos diz, ok, se calhar não precisam estar de máscara o dia todo, porque efetivamente está cada pessoa em seu gabinete, só quando saímos para ir à Copa ou só quando temos que ir a um determinado sítio é que teremos que colocar máscara. Se calhar, noutra situação, estamos num sítio com atendimento ao público, onde contactamos com muitas pessoas, temos um balcão, ok, então aí se calhar já os colaboradores terão que usar máscara e viseira além da máscara. Enfim, isso depois vai depender um pouco da avaliação de riscos específica de cada uma das organizações. Outro ponto crítico é que, fazendo esta avaliação e tendo esta necessidade de usar equipamentos, a organização tem que
dispor dos mesmos em número suficiente e garantir o seu acesso a todos os trabalhadores. Se concluirmos que, ok, na minha organização temos que usar máscara, então deverá existir máscaras disponíveis para todos os trabalhadores para garantirmos que eles trocam quando é necessário e que estão sempre protegidos. E, finalmente, porque isto também é uma atividade que eventualmente não é comum para a maioria de nós, as organizações devem formar, informar e sensibilizar todos os trabalhadores no que diz respeito à forma como se devem colocar, se devem utilizar, remover, inclusive, os respectivos equipamentos de proteção individual. Todos nós temos visto dezenas de sensibilizações na comunicação social, muitos filmes a circular nas redes sociais sobre como é que se deve retirar uma máscara, como é que se devem retirar luvas que eventualmente possam estar contaminadas. Portanto, é importante que as organizações também, junto dos seus trabalhadores, façam este trabalho para minimizar, mais uma vez, os riscos de contaminações. O capítulo 4 diz respeito, então, à limpeza e desinfecção. E aqui, basicamente, o que é que nós temos que garantir? Que são utilizados os produtos adequados à limpeza e higienização, a limpeza com detergente desengordurante e o desinfetante, e que cada organização dispõe de estoque destes materiais proporcionais às suas dimensões. Também deverá disponibilizar aos seus trabalhadores sabonetes líquidos e papel para limpeza das mãos e soluções alcoólicas, e estes produtos devem ser também disponibilizados e adequados à limpeza e desinfecção dos postos de trabalho, ou seja, cada colaborador deve também contribuir para a manutenção de umas boas condições de higiene, mantendo o seu posto de trabalho adequadamente higienizado, e para tal a organização deve também disponibilizar esse tipo de produtos. Relativamente às zonas de contacto, temos aqui duas situações, que é a organização deve proceder à desinfecção pelo menos uma vez por dia de todas as zonas de contacto, mas quando estamos a falar daquelas superfícies críticas, daqueles equipamentos críticos que nós falámos logo no primeiro ponto que tinham que ser identificados, essa desinfecção e essa limpeza já deverá ser todas as horas ou com a frequência adequada ao contexto da mesma, com recurso a agentes adequados. Sendo que, quando nos estabelecimentos que estão abertos ao público, todos os espaços, equipamentos, objetos em que haja um contacto frequente, a desinfecção deve ser feita de uma forma regular. Tal como referi logo no primeiro ponto, estamos a falar dos puxadores das portas, das mesas, dos interruptores da luz, das máquinas de café, dos dispensadores de água, balcões, enfim, tudo aquilo que sejam superfícies onde eventualmente várias pessoas diferentes ao longo do dia tenham contactos e possam de alguma forma ser depois veículos transmissores da infecção. Para os profissionais de limpeza, portanto, agora aqui especificamente as pessoas que efetuam a atividade de limpeza. Eles devem conhecer esses produtos, sejam pessoas próprias da organização ou pessoas subcontratadas, devem saber quais são os produtos que vão utilizar, os detergentes e os desinfetantes, devem ter as precauções com o seu manuseamento, as diluições corretas, portanto, as orientações definem também em vários pontos quais as diluições que devem ser usadas para cada atividade de higienização, e isso deve também estar garantido. Como é que eles se vão proteger durante os procedimentos de limpeza dos espaços, garantindo uma boa ventilação e garantindo que a limpeza e desinfecção é feita de forma correta, porque aqui o que é que nós pretendemos? Queremos que efetivamente os locais sejam limpos e desinfetados e que sejam usados os produtos adequados, mas também não queremos com isso trazer problemas para a saúde dos profissionais que fazem essas atividades. E, finalmente, garantir que os mesmos seguem as orientações da Direção-Geral de Saúde no procedimento de limpeza e desinfecção das superfícies de áreas comuns.
Portanto, as orientações falam muito em lexívia, falam muito nas diluições. No entanto, existem outros produtos de eficácia equivalente, até de uso mais industrial, de hipoclorito, que têm exatamente o mesmo fim e que obtêm exatamente os mesmos resultados. Depois, nos locais onde existam mobiliário ou brinquedos para crianças, estou a pensar, por exemplo, alguns consultórios têm uma parte com umas mesas e com os brinquedos para as crianças enquanto esperam, eventualmente algumas lojas, centros comerciais, enfim, desde que exista mobiliário e brinquedos para crianças, estes espaços devem ser limpos várias vezes ao dia, precisamente porque também estamos a falar de um grupo que é mais difícil de garantir as questões do distanciamento social e de partilha de brinquedos e, enfim, torna mais difícil, existe uma maior probabilidade de, através dessas áreas, desses mobiliários, desses brinquedos, ocorrer uma contaminação. Se forem espaços de atendimento que tenham também zonas de manipulação de alimentos, os materiais de limpeza para as áreas de preparação e confecção devem ser específicos e têm que seguir as regras definidas pela legislação em vigor para estas áreas, nomeadamente no que diz respeito a serem produtos adequados ao uso em instalações alimentares. O capítulo 5 tem a ver com a higienização das mãos e os pontos críticos é que a empresa tem que garantir que os trabalhadores têm locais adequados para a lavagem das mãos e que nesses locais existem doseadores de sabão, toalhetes de papel, assim como um contentor para a eliminação dos toalhetes de papel após a sua utilização. Além disso, deve ser disponibilizado dispensadores com SABA, com solução antisséptica de base alcoólica, em vários locais estratégicos da organização, por forma a garantir que eles podem ser amplamente utilizados por todas as pessoas que estão presentes nas instalações, desde os trabalhadores, visitantes, clientes, fornecedores, enfim, quem quer que esteja. E, logicamente, deve também haver uma monitorização deste tipo de equipamentos, por forma a conseguir que todas as pessoas tenham sempre disponíveis. Portanto, não é disponibilizar, mas depois não se vai ver se ainda mantém produto, não se substitui, não se faz a devida manutenção. Portanto, aqui eles têm que estar disponíveis, mas temos que ter uma forma de monitorizar e de garantir que eles se mantêm funcionais e disponíveis para todos. O capítulo 6 da etiqueta respiratória, todos nós também já estamos bastante sensibilizados na comunicação social, nas redes sociais, em outdoors, acerca da necessidade de termos uma boa higiene respiratória, de tapar a boca com o interior do cotovelo ou com um lenço de papel de uso único. No entanto, a organização deve promover e incentivar os trabalhadores a adotarem estas boas práticas de higiene. No que diz respeito ao distanciamento social, como já falámos várias vezes, uma das formas da propagação deste vírus é pelo contacto entre pessoas. Portanto, aqui o que nós temos que fazer é minimizar a possibilidade de contactos entre pessoas, reorganizando os locais de trabalho, assim como os fluxos de entrada e saída, se possível, afastando os postos de trabalho entre si. Se não é possível afastar os postos, tentar uma rotação de horários ou de pessoas que permita que não esteja o número elevado de pessoas dentro do local, controlando o acesso às instalações para que esteja presente o número mínimo de pessoas e que se consiga manter uma distância entre todos. E, no limite, quando estas situações se tornam impraticáveis, criando barreiras através de separadores de acrílico. Enfim, aqui poderá haver soluções das mais variadas tipologias, porque estaremos sempre dependentes das características específicas de cada organização, da forma como cada organização está construída, da atividade que tem, das necessidades que tem. Portanto, aqui pode haver N possibilidades de situações que resolvem esta questão.
Depois, o capítulo 9 está relacionado com o atendimento ao público e aqui é especificamente para os estabelecimentos que têm atendimento ao público. E então, aqui uma das questões é garantir que estão estabelecidas medidas que assegurem distância entre as pessoas nas instalações. Como é que isto pode ser feito? Controlando o número de pessoas à entrada, portanto, só é permitida X pessoas, garantindo que há espaço para circulação dentro das instalações, afastando, se viável, e tendo em conta o tipo de estabelecimento, afastando peças de mobiliário, enfim. Temos que garantir, as organizações têm que garantir que as pessoas conseguem estar, de alguma forma, dentro das instalações, mantendo a distância entre as pessoas. No caso das instalações que têm atendimento ao balcão, vamos ter que garantir que há uma distância apropriada, mínimo de 1 metro, idealmente 2, e essa distância deve estar sinalizada, e aparece aqui um exemplo, nomeadamente, através de marcas ou sinaléticas no chão. Eventualmente pode mesmo ter uma barreira física, pode ter uma fita de segurança para que a pessoa que está a ser atendida não se aproxime mais do balcão do que essa fita de segurança. Enfim, mais uma vez aqui dependerá sempre da organização e do tipo de solução que cada organização puder encontrar. No que diz respeito ao último capítulo, procedimentos de casos suspeitos de Covid-19, aqui quais é que são os pontos críticos? As organizações devem definir uma área de isolamento. E isto porquê? Porque é que nós consideramos que isto seria crítico? Porque, efetivamente, no caso de ser detectado um caso suspeito de Covid-19 na organização, deve ser minimizado ao máximo a probabilidade de contágio com essa situação. E, portanto, esse indivíduo, deve ser, tanto quanto possível, direcionado logo para uma área de isolamento específica, tentando minimizar qualquer tipo de contacto no próprio percurso para essa área de isolamento, por forma a garantir que os restantes trabalhadores, as restantes pessoas que estão no local, não tenham riscos de serem contaminadas. Todos nós temos ouvido as notícias nos últimos dias e temos tido, mais frequente que aquilo que eventualmente seria o desejável, alguns casos em algumas empresas de um número relativamente elevado de pessoas que trabalham nas mesmas instalações que acabam por serem contaminadas e por terem esta doença. A ideia aqui é definir uma área, ainda que ela depois possa não ser usada, mas definir, pode ser uma sala que fica reservada para este efeito, pode ser um gabinete que fica reservado para este efeito, enfim, dependerá depois de cada organização e do seu contexto, como é que vai fazer isto. Eventualmente há até, já se falarmos em caso de indústrias que têm um gabinete médico dentro das instalações, portanto, aqui as possibilidades são diversas. O outro ponto crítico é que, no caso de haver um trabalhador suspeito, a organização deve acionar o plano de contingência. Se estão recordados, logo no início eu disse que um dos outros pontos críticos é que o plano de contingência inclua os procedimentos que têm que ser desencadeados no caso de existirem casos suspeitos e, portanto, aqui o que nós temos que garantir é que esses processos, essas metodologias foram implementadas e garantem a segurança de todos. Esperemos que não seja necessário, esperemos que nunca aconteça, mas no caso de acontecer, estamos preparados e os procedimentos têm que ser ativados. E, finalmente, o último ponto crítico é que, no caso de existir um caso suspeito que ficou na área de isolamento, os profissionais que, posteriormente à pessoa ter estado na área de isolamento, vão fazer a higienização desse local, seguem escrupulosamente as orientações da Direção-Geral de Saúde. Portanto, a Direção-Geral de Saúde tem um ponto na orientação da limpeza e desinfecção específico para áreas onde possam ter estado casos suspeitos ou contaminados e, logicamente, será uma área crítica onde tem que existir o maior cuidado
porque só garantindo uma correta higienização desse espaço conseguimos garantir que qualquer outra pessoa que tenha que ir a esse espaço após ter estado num caso crítico não vai ficar contaminada. E relativamente aos pontos críticos, era isto que eu tinha para vos apresentar. Passo novamente a palavra ao colega Carlos para ele continuar com a apresentação. Ok, obrigado, Ricardo. Vou então fazer o resto da apresentação rapidamente. Ora bem, como obter a marca? Aqui um pequeno diagrama, digamos assim, em que de uma forma esquemática e simples e visualmente perceptível, conseguimos chegar ao objetivo, ou a organização consegue chegar ao objetivo da obtenção da marca. Primeiro, implementar as orientações, incluindo as orientações que estão vertidas aqui na checklist da APSER, sobretudo aqui os pontos críticos que o Ricardo acabou de referir. Isso tem que estar, digamos, claro na organização, toda a gente tem que estar consciente dentro da organização daquilo que são as orientações e de qual é a preocupação e a operacionalização que deve fazer. A organização tem que estar em atividade, portanto faz a retoma da sua atividade dentro da normalidade possível, digamos assim, e tem que estar em atividade quando for feita a visita da APSER para esta verificação. Se estiver preparado e se estiver em atividade, obviamente pode candidatar-se, contactar a APSER para que seja feita a verificação. É planeada a auditoria, é feita essa auditoria de verificação e, obviamente, cumprindo com todos os pressupostos que a própria organização definiu e que estão também, ou que depois serão confirmados pela lista de verificação da APSER, se tudo isso estiver cumprido, então é feita a declaração e pode utilizar a marca, digamos assim. Ok, peço desculpa. Ora bem, em termos agora aqui de uma vertente um bocadinho mais comercial, como é que as organizações se podem candidatar? O que é que devem fazer ou que informação podem e devem disponibilizar junto da APSER para que depois a APSER possa preparar uma proposta comercial e fazer chegar depois a análise de quem de direito dentro da organização. Os elementos são estes, portanto, o que é que precisamos nós deste lado de saber de cada organização? Qual é a atividade que realiza? Atividade ou atividades, pode ter mais de uma, mas no fundo qual é a sua atividade? Os locais que estarão abrangidos para fazer essa verificação. Aqui, uma organização pode ter, por exemplo, uma sede no Porto, uma delegação em Lisboa, outra em Bragança e outra em Faro. Pode, eventualmente, não querer que todos os espaços estejam considerados, mas se quiser que todos estejam considerados, todos devem estar identificados, todos farão parte da proposta e, obviamente, depois todos farão parte daquilo que é a verificação. Todos os locais são visitados e todos os locais têm que cumprir com os requisitos que a própria organização se obriga a cumprir e que depois a APSER irá verificar. Para cada um dos locais que estejam identificados como sendo abrangidos por esta pretensão de obter a marca, temos que ter o número de colaboradores e a área desse local. Ou seja, se nós tivermos uma delegação em Faro, preciso saber quantos colaboradores é que estão em Faro e qual é a área que esses colaboradores ocupam, digamos, para desenvolver a atividade da delegação. Teremos que saber depois aqui outros dois pontos que são importantes. Um que é o facto de haver ou não áreas partilhadas. Vamos admitir que temos uma organização que está sediada num prédio e que tem entradas comuns, tem zonas comuns, pode ter casas de banho comuns com outras organizações. Esse aspecto é importante fazer-nos chegar. Outro aspecto que é importante, obviamente, e também já fomos falando disso aqui, já perceberam isso,
é perceber se a organização tem ou não tem atendimento ao público, ou se tem público em permanência. Portanto, uma coisa é também haver uma pessoa que entra e sai, porque vai a uma loja e compra e sai. Outra coisa é haver público em permanência, portanto, que fica lá durante algum tempo. Portanto, estes são os pontos que precisamos conhecer da organização para podermos preparar uma proposta e também perceber um bocadinho o que é que faz. Ora bem, posto esta apresentação, desculpa, não sei se fui eu que andei, fui eu que avancei, Ricardo, não sei se... Foste sim, foste tu, mas podemos avançar. Podemos avançar. Penso que já tinhas terminado. Eventualmente sugeria agora ligarmos as nossas câmaras para voltarmos ao contacto com quem nos está a ouvir e possa agora também acompanhar-nos visualmente. Portanto, se calhar agora, Carlos, se tivesses a oportunidade de ver, apesar de já termos passado um pouco da hora, algumas das questões que nos foram sendo colocadas através aqui do nosso chat e que possamos eventualmente responder a algumas. Ainda temos alguns minutos. Eu já estive aqui a ver, tem havido, digamos, várias questões. Algumas, eu peço desculpa, são de caráter um bocadinho da legislação, quer dizer, daquilo que é o cumprimento e são muito particulares. Outras são um bocadinho mais abrangentes. Eu vou tentar, portanto, responder aqui primeiro àquelas que são mais abrangentes e que podem ter um interesse mais transversal a quem nos está a ouvir. Por exemplo, e coloco-te esta questão, Ricardo, vou aproveitar questão número 1, se esta Covid Safe é aplicável às IPSS ou, de uma maneira geral, ao setor social. Isto é uma questão. A outra é, havendo não conformidades, ou se quisermos, aqui falha nos pontos críticos, se isto dá lugar a uma nova visita ou se há possibilidade de se fazer essa correção. Isto é a segunda questão. E uma terceira é, que também perguntaram aqui várias dos intervenientes, se a nossa checklist é disponibilizada previamente, no fundo, para as organizações se prepararem melhor. Portanto, eu colocava-te estas 3 questões. Muito bem. Então, começando pela primeira, sim, este serviço é também aplicável às instituições de solidariedade social, às IPSS. Portanto, é um serviço que é transversal a qualquer organização. O que eventualmente acontecerá com as IPSS é que existirão, além destas orientações que nós apresentámos hoje, outras orientações específicas que serão aplicáveis e que terão também que respeitar. Estou, nomeadamente, a lembrar-me do caso da orientação para as creches. Há também uma orientação para as visitas, no caso das estruturas residenciais para idosos, dos ERP, dos lares de idosos, e, portanto, terão que essas orientações ser também incluídas nesta verificação. Desculpa, Carlos, passou-me a segunda pergunta. A segunda questão tem a ver com as não conformidades, se quisermos, ou então os pontos críticos, se há possibilidade de correção ou se isso obriga necessariamente a uma nova visita. Muito bem. Portanto, os pontos críticos são efetivamente aqueles que a APSER considerou que não pode existir falhas no seu cumprimento. Portanto, existindo falhas no cumprimento de um ponto crítico, desvios, a organização terá que necessariamente proceder à implementação de ações para corrigir e alterar essas falhas que foram detectadas e, efetivamente, haverá uma nova visita para verificar especificamente esse tipo de situações. Portanto, nessa segunda visita não se vai voltar a verificar a totalidade dos pontos, mas apenas aqueles que foram alvo de desvios na primeira verificação. Relativamente à terceira pergunta, se a APSER irá disponibilizar a sua checklist. Portanto, a informação que nós disponibilizamos é as próprias orientações, que já hoje expliquei
como é que poderão aceder às mesmas e os pontos críticos que foram apresentados. Portanto, o próprio documento é um documento interno da APSER, é uma ferramenta de trabalho nossa e dos nossos auditores e, portanto, a mesma não será disponibilizada. Damos os pontos críticos, que efetivamente são aqueles que nós consideramos como mais relevantes, e as orientações podemos proceder ao auxílio de qualquer organização que tenha dúvidas ou dificuldades em perceber quais as orientações que se aplicam, estamos disponíveis para ajudar e de uma forma mais ou menos geral, as orientações são relativamente claras acerca do que é que tem que ser implementado. Ok. Eu vou se calhar aproveitar, eu sei que já estamos aqui um bocadinho fora do nosso tempo, mas vou só responder aqui a duas outras questões que estão aqui. Uma tem a ver com o facto desta verificação poder ser realizada conjuntamente com outros referenciais normativos, nomeadamente a ISO 9001. Sim, a resposta é sim, desde que, obviamente, seja previamente contactado com a APSER e a constituição da equipa auditora terá que atender e terá que reunir as competências necessárias para se poder realizar isso no mesmo momento. Eventualmente até, se um dos referenciais for a ISO 45001 da saúde e segurança do trabalho, portanto, a competência já lá estará, porque o auditor são os mesmos à partida que eles têm competência para poder fazer esta verificação. Portanto, isso é execuível, é uma questão, obviamente, de ser devidamente e atempadamente falado com a APSER. Uma outra questão que tem aqui, perguntam, tem a ver um bocadinho com a capacidade de resposta da APSER, ou seja, quanto tempo é que podemos, digamos, colocar o serviço em marcha. Portanto, é uma questão de nos testarem, ou seja, se me enviar a proposta, o pedido de proposta hoje, e se tivermos cá os elementos, eu posso fazer a proposta e, eventualmente, eu até diria que na segunda ou terça-feira estaremos em condições de fazer a realização desta verificação. Portanto, ou seja, há aqui uma capacidade de resposta que está montada por parte da APSER. Obviamente que estas questões sendo faladas atempadamente e planeadas atempadamente é melhor para todas as partes envolvidas, como é óbvio, não é? Portanto, mas sim, temos capacidade de resposta e estamos a procurar que, havendo organizações interessadas neste serviço, sejam imediatamente atendidos, porque isto é uma questão que está ligada à sua própria atividade e à sua operacionalização. Portanto, enfim, isto foi o que eu tenho aqui mais questões, isto são várias, mas penso que Sim, não mas vamos nós ter tempo para responderemos a todas, portanto, nós vamos compilar todas as questões que foram feitas através do chat e responderemos individualmente por e-mail a cada uma delas. Ok, muito bem, pronto. Então, resta-me agradecer a todos aqueles que estiveram desse lado e que estiveram até ao momento e que estiveram, enfim, atentos e firmes até esta hora, um bocadinho mais adiantada. De qualquer forma, agradecer e alguma coisa da nossa parte disponham, sobretudo aquilo que forem as propostas comerciais, têm os nossos contactos, façam chegar à APSER e teremos todo o gosto em poder elaborar a proposta e eventualmente até esclarecer uma outra questão que possa surgir. Foi um gosto e muito obrigado. Muito obrigado a todos por terem assistido e estamos disponíveis. Muito obrigado.